E em relação ao futebol feminino brasileiro, a agência Outfield desenvolveu um relatório específico sobre a modalidade aqui no nosso país. Nesse documento temos alguns dados interessantes, vamos ver? Olha só, a gente tem um acumulado de transferências nos 5 principais mercados do mundo entre 2018 e 2024. Os Estados Unidos lideram esse ranking, seguido pelo Brasil, Inglaterra, Colômbia e Nigéria. Agora, um dado muito interessante sobre o mercado brasileiro: o Brasil saiu do zero em relação aos valores recebidos em transferências e começou a experimentar um investimento real nas atletas somente a partir de 2022, quando foram negociados 59 mil dólares. Em 2024, essa realidade bateu 1.380.000 dólares, um crescimento expressivo em relação aos valores de transferências no Brasil. É muito legal a gente ver esses números porque mostra esse investimento que a modalidade recebe em todos os aspectos, em todos os mercados, vamos dizer assim, mas principalmente nessa questão das transferências no futebol feminino. Gente, e em relação aos clubes brasileiros, nós temos o ranking dos que mais receberam com negociações entre 2020 e 2025. E o Palmeiras lidera, seguido por Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Ferroviária. Lembrando que o São Paulo não divulgou os valores da venda da Dudinha e o Flamengo também não divulgou por quanto a zagueira Daiane foi negociada. O Palmeiras puxa essa lista principalmente pela venda da Amanda Gutierrez, que foi a maior de um clube brasileiro, o equivalente a R$ 5.800.000. E no top 3 de transferências, temos as principais do mercado brasileiro. A Tarciane está na nossa primeira posição, pois é a brasileira com maior transferência registrada. Matheus, mas por que não é a Amanda Gutierrez? Ela está em segundo lugar, mas é a maior transferência de um clube brasileiro na história. A Tarciane é a maior transferência de uma brasileira. E em terceiro temos a Isa Haas, que foi vendida para o América do México, saiu do Cruzeiro. Esses números só aumentam ano a ano, e a gente sempre fala sobre isso aqui no nosso Elas com a Bola. E para falar mais sobre o mercado da bola do futebol feminino, a gente recebe uma das autoras desse relatório, a Aline Omote, consultora sênior da Outfield. Aline, são muitos dados para a gente abordar, mas eu quero começar com essa valorização crescente dos últimos anos no futebol feminino. São resultados impressionantes, né? Ótima noite para você. Boa noite, tudo bom? Realmente, assim, os números são impressionantes. E crescente principalmente por conta do aumento de receita dos clubes de fora do Brasil. A gente vê que, principalmente os mercados europeu e americano, eles estão puxando muito as atletas globalmente falando, e esses são os principais mercados para quais as nossas atletas aqui no Brasil também estão indo, incluindo um pouquinho ali do México, que tem atraído bastante os nossos atletas. Oi, Aline, boa noite para você. Agradecer sua participação aqui conosco, viu? Nós falamos muito no último mês, nos últimos dias, sobre todo esse mercado da bola. E eu quero trazer um pouquinho dos clubes brasileiros para o nosso bate-papo, mas de uma forma mais direta. Eu quero mostrar um pouco dos movimentos do Corinthians nesse ano. Elas trouxeram poucas movimentações comparado a outras equipes, né? Trouxeram reforços mais pontuais. E a Ana Vitória é um desses nomes, né? A principal contratação do Corinthians na temporada, uma jogadora experiente de seleção brasileira. Porém, o Corinthians não vendeu tanto e nem fez grandes negócios, né? Será que o fato delas terem esse protagonismo a nível nacional, nível continental, agora mundial também, né? E os resultados que elas tiveram em temporadas anteriores, será que isso interfere nessas negociações do futebol feminino? Com certeza, né? O Corinthians, ele é um grande pioneiro e ele seta muito no nosso mercado o funcionamento e o dinamismo que está acontecendo. As contratações, ela passa muito por uma estratégia orçamentária também, junto ao entendimento do plantel técnico que elas têm atualmente. Então, até considerando já atletas de base que podem subir e complementar o elenco, assim como também passa por uma estratégia de entender quais são os contratos que vale a pena você renovar e talvez conseguir fazer alguma venda e conseguir também ter essas taxas de transferência, ou aqueles que são melhor você deixar de fato encerrar e infelizmente ter a saída de alguma atleta sem nenhuma taxa e gerando receita para o clube.
Bom, eu queria que você falasse agora, então, um pouquinho da Ferroviária. Você citou a base, né? E a Ferroviária fez um movimento parecido em manter grande parte do elenco. Inclusive, é um time que investe muito nas categorias de base. 48% do elenco é proveniente das categorias de formação. Também fez bons negócios nos últimos anos, vendeu a Aline Gomes por altos valores para os Estados Unidos, agora ela está indo para o México. E traz a primeira jogadora africana da história do Brasileirão Feminino, a Patrícia Seteco. Mas esse investimento na formação também traz ótimos resultados financeiros, né? A gente vê isso em vários clubes. O Internacional foi muito bem agraciado em relação a isso, com a venda da Priscila para o México. Temos também, eu falei, né, o caso da Aline Gomes. São várias jogadoras de base. A Ferroviária é um desses times que mais produz, na verdade, jogadoras para fora. E é algo necessário também para que os clubes consigam bons investimentos, né? É isso. O investimento na base, como já diz, é um investimento visando tudo que você consegue colher com a formação da atleta, seja para ela complementar o seu time profissional, como visando também a transferência dessas atletas. E não só com a receita direta gerada, mas também via mecanismo de solidariedade da FIFA, que é uma forma de recompensar esses clubes que investem na formação das atletas desde cedo. Então, existe um percentual dedicado para as atletas que são formadas no clube a partir dos 12 até os 15 anos. Por ano que ela está inscrita no clube, ela gera 0,25% do valor de transferência, e dos 16 até os 23 anos, ele tem um retorno de 0,5% em cima do valor de transferência para o restante da carreira da atleta. Então, se uma atleta é formada hoje, por exemplo, na Ferroviária, até o momento de aposentadoria dela, em todas as transferências internacionais, a FIFA garante que o clube formador vai ter essa receita e essa recompensa de volta, entrando para o clube como um grande estímulo de formar novos atletas. Então, a gente tem essas duas frentes gerando receita, que é a venda direta de um atleta, assim como o mecanismo de solidariedade da FIFA. Legal. Hoje a gente tem muitas equipes investindo na base, né? Acredito que o futebol feminino, de uma forma geral, tem se atentado à importância de formar atletas, né? E ainda falando sobre essa valorização de mercado, Aline, eu quero citar o Palmeiras, porque elas tiveram poucas saídas do elenco, mas mantiveram uma boa base da equipe, né? E tiveram também um bom número de chegadas. O principal reforço é a Bia Zanerato, que estava no Kansas City, né, dos Estados Unidos. E aí a questão é trazer uma jogadora desse porte, né, desse peso, desse tamanho, também ajuda a valorizar o mercado brasileiro? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Elas são fonte de audiência, então todo mundo quer ver a Bia Zanerato jogando, estrela de seleção, reconhecida globalmente, então isso traz muita audiência, mas também segura bastante o elenco, né? Então, o Palmeiras, inclusive, postou nas próprias redes sociais os vídeos da Tainá Maranhão interagindo com a Bia Zanerato, e existe essa visão de ídola. Então, ela fica até sem graça ali quando a Bia Zanerato está por perto, e querendo ou não, isso retém muito o elenco, porque o projeto está bem estruturado a ponto de trazer de volta uma atleta que estava jogando, acho que numa das principais ligas que tem no mundo, assim como traz muitos olhos para todo o ecossistema de futebol feminino aqui no Brasil. Ainda falando sobre o Palmeiras, eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação a esse investimento todo. A gente viu o Palmeiras anunciando a venda da Amanda Gutierrez, por exemplo, e investindo em um centro de treinamentos específico para o futebol feminino. Isso também mostra o quanto essas transferências, elas fazem a diferença no dia a dia do clube, não só no dia a dia de uma temporada, por exemplo, de 2026, mas é uma diferença que se faz aí a longo prazo, né? Com certeza. O Palmeiras recentemente anunciou esse investimento no CT, e como um grande exemplo, acho que aqui no Brasil mesmo, dessa influência de utilizar a receita gerada por uma transferência, investir na formação de atletas e ter os frutos depois, a gente tem muito exemplo do masculino do Mirassol.
Então, foi o mesmo movimento de pegar o dinheiro de uma transferência, reinvestir na operação, formar atletas, ser competitivo e conseguir, dessa forma, ter sucesso tanto esportivo quanto financeiramente. Então, trazendo isso para o futebol feminino, é bem esperado que nos próximos anos o Palmeiras tenha sucesso tanto esportivamente, como a gente já está vendo, disputando final do Paulistão, tem Supercopa agora, e da mesma forma que é esperado que tenha receitas futuras e gerando também esse retorno fora de campo. Agora, um movimento um pouquinho diferente foi o do Cruzeiro, que se desfez praticamente aí com um time todo, né? Contrata também um elenco praticamente completo. Investe no mercado doméstico, consegue uma ótima venda da Isa Haas no final da temporada passada, a terceira maior venda brasileira da história e a segunda em relação aos clubes no Brasil. Um dos destaques de contratação é da goleira Cláudia, que sempre está pela seleção e estava pelo Fluminense. Esse investimento no mercado doméstico também, ele influencia nesses números a nível global ou há uma diferenciação em relação a isso? Ainda tem uma diferenciação porque os valores ainda não são tão relevantes aqui no Brasil, mas ele com certeza tem um impacto, até pensando que o Cruzeiro vai ter uma visibilidade internacional pela vaga na Libertadores. Então, essas atletas vão ter grande palco de exposição internacional e isso, querendo ou não, vai impactar o mercado de transferência. Da mesma forma que a gente vê diferentes atletas, quando vão para a seleção, recebem oportunidades de ir para fora do Brasil, com valores altos de transferência. Então, essa estratégia de investir em atletas nacionalmente, dar uma visibilidade internacional, com certeza gera um impacto, talvez não diretamente no valor de transferência nacional, mas nessa exposição que vai gerar transferências internacionais. Aline, eu gostaria de falar um pouco com você, mas de uma forma mais geral do futebol feminino brasileiro, porque eu acredito que hoje os clubes estão se atentando a fazer contratos mais longos, né? E nem tão longos assim, mas de 2, 3 anos, mas isso é muito recente. A gente fala de 10 anos, 8 anos atrás, os contratos eram feitos anualmente. Poucas jogadoras a gente tem, como Zanotti, por exemplo, Luciana na Ferroviária. São poucas jogadoras que permanecem por muitos anos no mesmo clube, né? Será que essa atenção que os clubes estão dando de fazer contratos mais longos é justamente por essa valorização, por toda essa movimentação que vem tendo do mercado? E, claro, isso acompanha o desenvolvimento do futebol feminino também, mas será que essa atenção se dá exatamente por conta de valores mesmo, desse giro que está tendo? Para as atletas que são mais novas, em geral, o mercado global, a gente vê que está acontecendo esse movimento de ter contratos mais longos e, obviamente, visando essa valorização e o quanto você consegue utilizar ela no seu elenco a longo prazo e até ter uma previsibilidade maior do seu elenco para você saber o quanto você vai precisar do seu orçamento dedicado a novas contratações. Mas também a gente vê atletas um pouco mais velhas que estão conseguindo contratos mais longos em decorrência desse maior planejamento do Departamento de Futebol Feminino, que é resultado também desse crescimento que a modalidade está tendo como um todo. Aline, eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente em relação ao mercado em geral, porque nós trouxemos agora no nosso programa também a chegada da Patrícia Seteco, que é uma jogadora africana, a primeira africana que vai jogar aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, em relação, não especificamente sobre ela, mas mercados como o africano, como o asiático, eles começam a se abrir com a chegada de uma jogadora como essa aqui no Brasil, a Seteco, que veio para a Ferroviária? Com certeza. O Brasil é um grande palco para o mundo, né? Então, o futebol brasileiro é muito reconhecido. Trazer esses atletas da África, por exemplo, ou de outros países da América do Sul para o Brasil é um movimento que gera essa grande visibilidade. E essas atletas, elas já têm um grande reconhecimento no mercado internacional como um todo. Então, a principal transferência com maior valor é de uma atleta do Congo,
Então, isso já demonstra que essas atletas têm um grande potencial e elas precisam de mais visibilidade. E como o Brasil consegue proporcionar isso, principalmente para os mercados americano, europeu, pela qualidade das nossas atletas, o nosso histórico como o segundo país que mais exporta, é um movimento bem, acho que mostra uma tendência que já está acontecendo. Aline, olha, muito obrigada pelo bate-papo, muito bacana a gente entender mais a fundo como que funciona isso tudo, porque a gente acompanhou muito e acompanha desde sempre o futebol feminino, o mercado, como acontecem as movimentações. A gente deu todas as movimentações do mercado brasileiro este ano no programa, então é bacana a gente entender como que acontece mais a fundo e os motivos disso tudo, né? Obrigada pelo bate-papo, pela participação aqui no nosso programa. Tudo de bom para você, sucesso, viu? Com certeza. Obrigada a vocês por abrir esse espaço. E é muito legal colaborar com mais informações sobre o mercado de transferência, porque a gente vê que isso dá até mais sonho para as meninas verem que, de fato, existe uma carreira que é crescente e que elas podem viver do futebol, sim. E um mercado, sem dúvida, muito promissor. O futebol feminino vem em uma ascensão absurda. A gente segue acompanhando tudo e trazendo para vocês, viu, pessoal? Beijão para você, Aline, tudo de bom. Até mais, viu?